Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Hoje, o nosso devocional vai abordar um tema bem interessante para que nós possamos aqui meditar. Porque nós que somos crentes, cristãos, né, nós falamos tanto de oração, de orar, 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 mas você tem ideia do que acontece no mundo espiritual quando você ora? Você já parou para pensar nisso? E eu quero trazer para vocês algumas bases bíblicas, né? Na verdade, nós vamos ler dois textos, primeiramente um, depois nós vamos nos embasar num segundo ponto, aonde, queridos, nós vamos ver nitidamente o que acontece quando nós estamos orando, né? Quando nós estamos orando a Deus. Porque muitas pessoas, elas pensam assim: pastor, eu oro, 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 parece que Deus não está me ouvindo. Eu oro, parece que eu não recebo. Eu oro, parece que nada acontece. Você já parou para pensar nisso também? Muitas pessoas pensam dessa forma, como se Deus não estivesse ouvindo. Mas existe uma movimentação bem interessante no mundo espiritual que esclarece para nós, muitas vezes, o porquê que quando nós oramos, tem hora que nós oramos, a coisa acontece, e quando tem alguns momentos que parece que a gente ora, parece que demora algo acontecer, né? Ou muitas vezes, pode demorar muitas vezes semanas, meses ou até anos para algo acontecer. Então vamos ler aqui junto comigo. Eu convido você a ler comigo Daniel, primeiramente, capítulo 9, do verso 20 ao 23. Tá? Do 20 ao 23. Esse é o mais curto. Esse é o texto mais curto. Ok? E antes de ler ele, eu quero que você entenda e guarde na sua cabeça uma coisa. Quando Daniel fez essa oração que nós vamos ler aqui agora, né? Ele estava, queridos, no reino babilônico. Aonde no reino babilônio, quem era o governante ali era Xerxes, né? Ou seja, é o Dario, filho de Xerxes, tá ok? Dario, filho de Xerxes, dentro do governo do reino babilônico, ok? Por que eu quero que você guarde isso? Porque no outro texto que nós vamos ler, você vai ver uma outra oração, um outro momento que Daniel passa, mas debaixo de um outro governo. Debaixo de um outro governo, agora debaixo do governo de Ciro, rei da Pérsia. Então, esse texto que nós vamos ler agora, Daniel ele faz essa oração quando ele estava debaixo ali, né? Ou seja, ele estava diante do governo do rei babilônico, tá? Estava debaixo daquele reinado, sobre aquela supervisão, né? Para que você entenda. E depois nós vamos ver que Daniel ele estava num outro reinado, aonde ele estava debaixo do reinado de Ciro. E por que eu quero que você guarde isso? Para que você entenda como que a movimentação espiritual ela se dá, tá bom? Então vamos lá? Acompanha comigo então, Daniel, capítulo 9, verso 20 a 23. E não esqueça, curta, comente, compartilhe. O nosso canal precisa da sua ajuda, queridos. Eu peço encarecidamente a você que está nos assistindo, que você deixe o seu like, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal, tá bom? Vamos lá. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava,
na hora da oferta da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você a percepção e o entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. Queridos, então aqui nós vamos ver que Daniel, queridos, ele passou a entender o porquê do aprisionamento na Babilônia, por que o povo estava exilado na Babilônia, e ele começa ali a fazer uma oração intercessória por ele, pelo seu povo, pelos seus antepassados que pecaram contra Deus. E quando ele começa a orar, há instantaneamente, uma maneira instantânea, existe ali uma resposta. Existiu uma resposta dos céus, uma resposta de Deus imediata para Daniel. Daí você pode pensar assim, pastor, toda vez que eu oro, existe uma resposta imediata? Sim, existe uma resposta imediata. Você ora, Deus traz uma resposta imediata sobre a tua vida. Mas daí você para e pensa, pastor, mas parece que eu não recebo essa resposta. Parece que demora dias, semanas, meses, ou nunca recebi uma resposta. Por que que isso se dá, pastor? Ótimo, nós vamos ver o porquê. Mas entenda que nesse período que Daniel entendeu o que estava acontecendo com ele começa a orar e ele começa a confessar pecados, orar, né? O verso 21 diz isso, ele passa ali, no verso 20, né, desculpa, ele passa a falar que ele estava ali orando, confessando o seu pecado e o pecado de Israel, pedindo em favor deles, a Deus. Então a resposta veio rápido a ele. Mas, passado um tempo, queridos, mais exatamente no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel estava lá. Ou seja, ele já não estava na Babilônia, no reino Babilônia, ele não estava debaixo ali de Dario. Ele estava agora em outro lugar, agora no reinado de Ciro, rei da Pérsia. E daí, queridos, ele faz o quê? Ele recebe uma visão, né? Ele recebe uma visão aonde ele decide passar um momento em oração e jejum. Ele começa a jejuar, aonde, com certeza, você já deve ter ouvido falar do jejum de Daniel, né? Que fala dos 21 dias, ok? Que é um outro assunto que nós podemos abordar mais para frente. Mas Daniel, ele começa a fazer esse jejum, a orar, ou seja, ele passa a não se alimentar de nada gostoso, né? E daí as pessoas muitas vezes acham que ele só comeu legumes e verduras, tá bom? Mas, na verdade, diz que ele não comeu nada saboroso, nada que trouxesse um sabor para ele, aquela carne suculenta, sabe? Aquela coisa. Não, ele comeu algo para se manter, mas fazendo um jejum, um propósito de um jejum, para ter um discernimento da visão, da revelação de Deus na vida dele, e ele passa ali a orar e a jejuar. Ok? Então eu quero ler agora com você um segundo texto, aonde você vai ver a diferença com o primeiro texto que nós lemos, tá? Então Daniel, agora no capítulo 10, nós vamos ler do verso 4 até o verso 13. Tá? Verso 4 até o verso 13. Para você entender, e eu quero que você analise. No primeiro ponto, Daniel ora, né?
confessa ali seus pecados, os pecados do povo de Israel, e no mesmo momento ele vê um anjo vindo voando na direção dele, trazendo entendimento e discernimento. Agora, nós vamos para uma segunda parte, aonde Daniel está jejuando e orando, e o que acontece? Vamos ver? No 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé à margem daquele grande rio, o Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o crisólito, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas, e os seus braços e as suas pernas como o reflexo de bronze polido. A sua voz era como um som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu escutei o que ele dizia e, ao som da sua voz, caí desacordado com o rosto em terra. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse, presta atenção agora no que ele disse: Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Você percebeu? Então, nesse segundo ponto que nós estamos comparando com o primeiro que nós lemos, Daniel 9, Daniel ele se propõe a orar, a jejuar, para obter entendimento, como na primeira vez. A primeira vez ele orou, na mesma hora o anjo veio, e trouxe entendimento para Daniel. No segundo momento, Daniel entra em jejum e oração e a resposta não vem. Ela só veio no 21º dia de jejum que Daniel estava fazendo. E a explicação, o próprio anjo trouxe a explicação para Daniel no versículo 13, que no mesmo momento em que Daniel começou a orar, ele começou a orar no verso 12, explica isso, no primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus já deu para ele a resposta. Mas a resposta não chegou a Daniel, por quê? O anjo explica que existia um principado do reino da Pérsia. O que é um principado? Eram príncipes espirituais. Quando a Bíblia diz príncipe do reino da Pérsia, não estava falando do filho do rei da Pérsia. Estava falando de um principado, de um demônio de alta patente, chamado principado, que é um príncipe, na sua tradução significa príncipe, do reino da Pérsia, aonde resistiu esse anjo durante 21 dias. E daí o que aconteceu? Miguel, alguém da mesma patente, um príncipe supremo também, de Deus,
teve que vir para poder ali bater de frente com o príncipe do reino da Pérsia, que era esse demônio, para daí sim esse anjo poder passar e poder trazer o entendimento para Daniel. E só depois, no 21º dia, foi que Daniel recebeu a resposta, o entendimento da sua busca. Então, queridos, um dos motivos pelo qual muitas vezes a resposta que você quer de oração, o entendimento, o discernimento, pode estar havendo uma batalha no mundo espiritual. Então, quando você ora, mesmo que você não enxergue, ou até mesmo nem sinta, existem muitas vezes batalhas no mundo espiritual para que você receba a sua resposta. Outra razão, que daí fica para uma outra mensagem para podermos meditar, é, se você não está tendo resposta, ou você fala assim, pastor, mas parece que minha oração não está sendo ouvida, pode ser a questão de pecados. Se você estiver vivendo em pecado e buscando entendimento e discernimento, a sua resposta realmente da oração não virá. É bíblico isso. Nós podemos trazer em um outro momento. Mas hoje eu quero que, partindo do pressuposto que você está andando em santidade com Deus, e você está orando, buscando ao Senhor, buscando entendimento, resposta do Senhor, saiba que Deus está ouvindo a sua oração, está enviando resposta à sua oração. Mas se a oração não está vindo na hora que você quer, saiba que está havendo batalha no mundo espiritual. Porque quando você ora, existe uma movimentação angelical no mundo espiritual. Anjos das trevas e anjos de Deus muitas vezes estão em confronto para trazer a sua resposta. Principalmente se você estiver em jejum e em oração. Então, não desista. Continue orando e jejuando, porque a sua resposta vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero poder orar por você nesse momento, orar ao Senhor e consagrar esse dia ao Senhor Jesus. Poderoso Pai, diante do Senhor, Pai, eu apresento ao Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, clamando ao Senhor, querido Pai, que o Senhor abençoe o dia dele, que o Senhor traga resposta às orações deles. Hoje nós meditamos e entendemos que existe uma movimentação no mundo espiritual quando nós oramos. E que essa oração que esse meu irmão e essa minha irmã está fazendo agora, venha a haver resposta, Pai. Venha a haver resposta sobre a vida deles. Nós repreendemos todo o poder das trevas, toda ação demoníaca, todo principado, potestades, dominadores, que possam estar impedindo a resposta, o entendimento e o discernimento sobre a vida desse irmão. E que o Senhor traga resposta de oração para a vida deles, respostas físicas, respostas de entendimento, respostas sobre a vida, o casamento, as finanças, a saúde deles, Pai. E que tudo seja para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.